Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs da Paróquia de Nossa Senhora do Ó e os demais que estiverem assistindo este vídeo, essa nova edição da Escola da Fé. Agora, virtualmente, por conta desses tempos de pandemia, a gente evangeliza do jeito que pode. E hoje nós temos a honra e a graça de receber aqui conosco o reitor do Seminário Arquidiocesano de Olinda e Recife, Padre João Bosco Costa Lima, que foi reitor também do nosso querido pároco, Padre Douglas. E hoje vai falar um pouquinho para a gente, sobre os primeiros passos da igreja logo após Pentecostes. Vivemos essa solenidade domingo passado, e estamos respirando, como se fosse os novos ares da igreja, os novíssimos ares da igreja. E o Padre Bosco, como é mestre em História da Igreja, vai nos dar esse presente de estar aqui. Bem-vindo, Padre Bosco, e estamos ansiosos para escutar. Olha, meus amigos, eu queria inicialmente, antes de aprofundar no tema, um tema muito provocador, mas ao mesmo tempo um tema que exige de nós, após esta, eu não diria palestra, eu vou dizer um bate-papo, vai exigir depois um aprofundamento, sem dúvida alguma, maior ainda. E o que eu quero é deixar cada internauta com o desejo de quero mais. Então, primeiro eu queria saudar todos vocês que nos acompanham agora nessa Escola da Fé, dar o meu grande abraço ao Padre Douglas, agradecer também ao Ícaro pela sua iniciativa da Escola da Fé, e é importante que cada um, você que agora me escuta, vá sendo também canal de evangelização para outros, convidando outras pessoas, insistindo, falando. É momento formativo, minha gente. Ezequiel vai dizer que o povo se perde por falta de conhecimento. Então é importante conhecer a história da igreja. Nós tivemos a ocasião de celebrar a solenidade de Pentecostes. E em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 11, nós ouvimos a primeira leitura em que Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, percebendo que as comunidades estavam como que meio desanimadas, porque esperavam o reino, como esse reino que Jesus falou, o reino que vem. Passados anos, e este reino que não veio. Então, a grande mensagem que Lucas vai deixar, meus amigos, era que o reino deveria continuar, agora nas mãos dos batizados, nas mãos dos cristãos. Então nós podemos dizer que a ideia de Lucas ontem é que nós hoje continuemos esse processo de evangelização. E eu queria dividir esta minha fala, este meu bate-papo em dois momentos. O primeiro, minha gente, quando nós olhamos a história da igreja, os nossos olhos devem ser olhos da fé. Nós vamos ver toda a ação da igreja, nós vamos ver todos os acontecimentos como a ação de Deus. Então, nós podemos dizer tranquilamente que a igreja é infalível na sua doutrina. Primeira coisa, é infalível. Os filhos da igreja erram, não tenhamos dúvida. A igreja, esse corpo de Cristo, na sua doutrina é infalível. Primeira coisa. Segunda coisa importante, minha gente, ela é una, santa, católica e apostólica. Quando nós lemos a seguinte passagem em Atos capítulo 2, quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam com medo, as portas fechadas. De repente, meus amigos, percebem algo extraordinário. De repente, veio do céu um barulho como que fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Permitam-me agora pular para o versículo 5. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Guardem bem esta frase, este versículo 5. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo.
quando eles ouviram o barulho e ficaram espantados, né? Porque como era que todos entendiam a linguagem única, cada um entendia no seu próprio idioma, na sua própria língua. E este, meus amigos, foi o sinal pleno de Pentecostes. Agora, quando nós olhamos esta manifestação do Espírito Santo na igreja, e aqui nós vamos para Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Meus amigos, Jesus não disse: construirei uma igreja, ou uma das muitas igrejas que surgirão. Não. Jesus usa o pronome possessivo para dizer: construirei a minha igreja. Então, há uma única, não é, igreja deixada por Jesus. Então, ela é una. Ela é una porque nós vamos olhar agora para Efésios capítulo 4. Há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo. Então, esta realidade nós percebemos a unidade desta igreja. O Catecismo da Igreja Católica, se não me engano, número 866, vai dizer que, olhando para esta realidade, todas as divisões serão superadas. Primeiro, ela é una. Depois, ela é santa, meus amigos. E ela é santa porque Cristo a quis assim. A quis como sua esposa. Aqui nós vamos fazer uma separação. A igreja é santa. Os filhos da igreja, que somos todos nós, somos limitados. Mas esta igreja como corpo é santa, indiscutivelmente santa, indefectivelmente santa. Terceira coisa, meus amigos, é aquilo que eu disse: mesmo os filhos pecadores, não é? Esta igreja não possui uma outra realidade que não seja a realidade da graça. Terceira coisa, ela é católica porque anuncia a totalidade da fé. E se ela anuncia a totalidade da fé, ela também envia para todos os povos a mensagem do Evangelho. E aqui eu começo a desenvolver aquela pergunta provocadora: o que aconteceu depois de Pentecostes? Meus amigos, vamos então olhar para um segundo ponto. Vamos olhar sobretudo para o dia de Pentecostes, quando o próprio Lucas recorda, naquele dia, 3.000 pessoas, um pouco mais de 3.000 pessoas, pediram o batismo. Então, o primeiro sinal desta manifestação foi que as pessoas começaram a dizer: eu quero ser cristão, eu quero pertencer agora a este movimento, a esta realidade, né? Nós vamos ver mais na frente, quando aqueles homens recebem o nome de cristãos. Daqui a pouco a gente chega lá. Então, essa é a primeira coisa. Depois, meus amigos, os cristãos, depois do evento da ressurreição, eles ficaram um pouco mais de um ano em Jerusalém evangelizando. E o que era que eles faziam? Participavam da vida das pessoas, rezavam juntos, partilhavam os bens, estavam atentos às necessidades e, sobretudo, dedicavam-se à pregação da palavra. Mas um fato interessante, meus amigos, é que os judeus não entenderam este novo jeito de ser das pessoas. E aqui nós vemos dois nomes importantes. Primeiro, Estevão. Estevão foi apedrejado. Ou seja, aquela realidade, aquela vida nova, aquela vida em Cristo, trouxe um incômodo. Tanto que Estevão era agora uma, entre aspas, ameaça clara para toda a estrutura judaica. Segunda coisa, nós vemos São Tiago Maior, que foi morto por Agripa I, né? Herodes Agripa I. Então nós temos aqui uma clara perseguição aos cristãos. Nós podemos então concluir nesse primeiro momento o seguinte: qual foi a reação, digamos assim, dos cristãos depois do evento de Pentecostes? Eles saíram para anunciar, eles mostraram a cara, meus amigos, eles se identificaram, eu vou até dizer, com aquelas perseguições. Eles não temeram de forma alguma
serem perseguidos ou mortos por causa do Evangelho. Eles estavam inflamados pela palavra do Evangelho. Então, os cristãos depois ultrapassam, porque aí tem início as chamadas perseguições, e chegam a Roma, provavelmente no ano 49, eles chegam a Roma. Por que nós usamos este período do ano 49? Porque governava o imperador Cláudio, e ele impôs regras contra os cristãos. Então, o ano 49 foi o tempo de Cláudio, foi esse tempo também da perseguição aos cristãos. Não sei se vocês se recordam, quando ouviram no domingo de Pentecostes, dizer assim: havia cristãos, meus amigos, da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, da parte do Líbano, próximo a Cirene. Também romanos que ali residem. Então nós podemos perceber esta universalidade. Ora, não foi o próprio Jesus que disse: ide pelo mundo inteiro e anunciai a todos os povos? Então a perseguição foi benéfica, não foi ruim, não é? Se por um lado alguns tombaram, perderam a vida, mas aquele fervor fez com que aquela dispersão se tornasse evangelização. Então agora eles passaram a Antioquia, que vai ser um lugar muito importante para Paulo. Depois foram a Roma, meus amigos, foram à Índia, nós vamos ver daqui a pouco. Depois a Gália, hoje a França, e assim puderam justamente expandir o Evangelho muito claramente. Agora, um outro fato interessante é perceber, meus amigos, que no ano 62, o sumo sacerdote Anás, que era, filho do grande julgamento a Jesus, então o que é que ele faz? Ele assassina Tiago Menor. E Tiago Menor era bispo em Jerusalém. Ali já havia uma estrutura hierárquica. A igreja foi sentindo a necessidade de formar a sua hierarquia, não para prestígio, mas para o serviço. Então, ali acontece um fato interessante. Anás exige, no ano 62, que Tiago renegue a fé. E ele diz que não. Então, ele é jogado de um precipício e depois ali é apedrejado. Nós vamos guardar muito bem, não é? Eles deram a própria vida, eles mostraram a cara, não temeram em sacrificar-se para que o Evangelho pudesse ser plenamente vivido, pudesse ser inflamado por outras pessoas. No ano 70, governava Roma um imperador chamado Vespasiano. Então, ele envia o seu filho Tito, que destrói completamente Jerusalém e destrói o templo. Ali, meus amigos, há uma outra dispersão significativa. Então, Barnabé se instala em Antioquia e São Paulo torna uma espécie de quartel-general ali. Em 64, essa data é muito importante, porque em Roma governava o Império Nero, um homem chamado Nero. Nero estava fraco politicamente. O Senatus já olhava para Nero, para dar um impeachment para ele. Nero então provoca uma perseguição aos cristãos, e nessa perseguição, é claro, havia uma finalidade. Não era só porque os cristãos viviam diferente dos judeus ou dos pagãos, mas porque ele queria desviar a atenção dos senadores. Então provoca uma perseguição, espalha, olha a fake news, está vendo? E espalha a notícia de que os cristãos estavam bagunçando o Coreto. Existe um lugar em Roma chamado Circus Maximus. Então ali os cristãos foram assassinados em grande número. Um dos historiadores, meus amigos da nossa igreja, diz o seguinte: uma noite, naquele tempo não existia eletricidade, mas Roma ficou tão clara porque os cristãos estavam sendo queimados, ou seja,
eram amarrados em postes. Imagine vocês, na praça principal onde fica a igreja, aí em Nossa Senhora do Ó, e depois vários postes com cristãos começaram a acender e a queimar os cristãos ao mesmo tempo. Flávio José vai dizer que eram tantos cristãos sendo queimados que parecia, entre aspas, dia, de tão claro que estava. Mas os cristãos estavam tristes com isso? Não, estavam felizes, porque eles podiam dar a vida cada vez mais. Nós temos relatos, e o professor Felipe Aquino, na página 63, na sua História da Igreja do século I ao século IV, este livro que vende nas livrarias católicas, no final eu vou apresentar a capa, vai dizer, por exemplo, que Lázaro, Marta e Maria, há registros, que eles foram justamente para a região onde hoje é a França, também foram levar a palavra de Deus. Dionísio, naquela passagem do Areópago, quando Paulo chega na Grécia e olha vários, digamos assim, altares aos deuses, e ali havia um altar ao Deus desconhecido, e Paulo começa justamente a falar a respeito do Deus desconhecido. Mas olha, o Deus desconhecido que tem aqui um altar, é sobre ele que eu vim falar. Naquele momento em que ele fala da ressurreição, não é? Muitos começam a dizer, nós não queremos nisso. Mas uma pessoa se converte, Dionísio. E Dionísio aceita a palavra, porque se sente inflamado pela palavra, e depois a geografia vai dizer que ele tornou-se o primeiro bispo em Paris. Depois, um outro dado interessante, meus amigos, é que os cristãos chegaram à Bretanha, ou seja, à Inglaterra. E aqui nós encontramos também cristãos no norte da África, cristãos na costa ocidental, onde hoje é a Rússia. Então nós percebemos que os cristãos foram se espalhando, e se espalhando abundantemente. Um outro dado interessante é que São João, sob o império de Domiciliano, ele então foi morto e o túmulo foi colocado em Éfeso. Sabe como foi a morte de João, meus amigos? Em azeite fervendo. O desejo era aquele de Domiciliano, é que João renegasse a fé. Não é? Ele dissesse, olha, tudo isso que eu disse foi mentira. João não podia se trair, de jeito nenhum. Por quê? Trair, dizer que tudo foi invenção, era trair nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? O discípulo amado não podia fazer isso. Então, Domiciliano, já irritado, então manda preparar um grande caldeirão com azeite fervendo e joga, então, João lá. Testemunho da fé. Agora, meus amigos, em 313 acontece o chamado Edito de Tolerância, ou o Edito de Milão. Então, o que foi o Edito de Tolerância? Constantino, então, determinou que no Império Romano, houvesse uma tolerância aos cristãos. Então, as chamadas perseguições encerram-se neste período, Porém, havia focos ainda. Houve um tempo de paz. Só em 380, alguns manuais falam em 381, então houve de fato o decreto oficial por Teodósio I da Igreja Católica como a religião oficial do Estado. Um fato ainda que eu queria registrar é porque eu escrevi aqui alguns pontos e o tempo é pequenino, viu? É pequenino para falar sobre a história da igreja e a expansão da evangelização. Mas um outro dado interessante, meus amigos, é que os cristãos, através de São Paulo e Barnabé, que foram evangelizando, eles chegaram a Antioquia, lá encontraram galileus e, como está em Atos capítulo 1, versículo 11, e depois encontraram nazarenos, Atos capítulo 24, versículo 5, e foi ali que pela primeira vez foram chamados de cristãos.
muitos pagãos abraçaram a fé. Vejamos, o que nós ouvimos em Atos, apresentado justamente no domingo de Pentecostes, ali não morreu ali, porque a expansão aconteceu plenamente. Vocês imaginem, minha gente, um ano em Jerusalém, depois começa a perseguição aos cristãos e eles se dividem. Eles não se deixam vencer pelas perseguições, pelo contrário, começam a ver ali naquele momento a grande possibilidade de expandir a palavra de Deus. Olha, eu gostaria de ter tempo para falar um pouquinho sobre a constituição hierárquica da igreja. Como foi a organização da igreja, com paróquias, com bispados e assim consequentemente. Mas o tempo não me permite. Então eu queria ainda, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu queria ainda falar sobre o movimento monástico. Quando em 313 aconteceu o chamado Edito de Tolerância, ou famoso Edito de Milão, que vocês podem aí consultar no oráculo moderno chamado Google, o senhor Google, vocês consultem e vão ver. Então ali houve uma calmaria. Então os cristãos começaram a dizer: puxa vida, e aquela alegria que nós tínhamos de sermos perseguidos por causa do Evangelho, e agora o que fazer? Então eles procuraram as chamadas regiões desertas. E ali, meus amigos, nós temos registros dos primeiros anacoretas. Isso eu estou falando depois do cristianismo. Os anacoretas, homens que procuraram o silêncio, a solidão, as montanhas. Só que, da vida de santidade daqueles homens, então foram surgindo o quê? Foram surgindo agregados. Vamos imaginar que você que está aí em Nossa Senhora do Ó, de repente escuta que na usina vivia um homem que se dedicava ao silêncio, à oração. Ou você vai lá em Canoas, lá na Capela de Santo Antônio, e sabe que tem uma pessoa que se dedica também ao silêncio. Então outras pessoas começaram a pensar: puxa vida, eu também quero me dedicar ao silêncio, eu quero me dedicar à solidão. E assim foram se juntando a esses anacoretas, formando aquilo que nós chamamos de cenóbio. E ali começaram a formar comunidades. Formavam comunidades e ali estavam sob uma regra. Eles seguiam a regra rigorosa. Olha, é interessante que no movimento monástico, meus amigos, eles trabalhavam, cuidavam da terra. Eles começavam também, há um livro chamado Padre Júlio Zerto, que vende nas livrarias católicas, e Sabedorias dos Padres Júlio Zerto. E eles, por exemplo, faziam cestos. Esses cestos que nós pegamos na feira. Eles faziam os cestos, depois começavam a desfazer, para voltar a fazer de novo. Então, tudo isto para que a mente também ficasse ocupada. E desse movimento monástico foram surgindo as chamadas ordens religiosas. Por exemplo, os beneditinos nasceram como resposta, tempos depois, é claro, a esse movimento monástico. Nesta ordem foi formado o nosso arcebispo, Dom Fernando Sambolino. Mas depois outros também movimentos foram surgindo, Lá no Carmelo surgiram a primeira célula dos carmelitas, Dom José Cardoso foi um carmelita. Então eles foram se dedicando. Eu de propósito, eu quis dizer uma terceira característica, meus amigos, do pós-Pentecostes. Sabe o que foi? A liturgia. Nós não podemos imaginar o processo evangelizador sem pensar na liturgia. A liturgia fala, a liturgia é a expressão da igreja, a liturgia é o rosto também desta mesma igreja. Por isso que a liturgia tem que ser bem celebrada. Por isso que eu, padre, você que é agente de pastoral, que é da equipe de liturgia, não pode colocar nada estranho que não esteja, por exemplo, no missal.
né? Basta que rezemos bem tudo que está no missal, meus amigos, e estaremos, sem dúvida alguma, celebrando o santo sacrifício. Por isso que os monges se dedicavam tanto à liturgia. E as liturgias eram solenes. Não eram liturgias preparadas assim, hoje vai ser assim, eu quero que seja assim. Não, de jeito nenhum, né? Se seguia um padrão. Então nós estamos percebendo, e aqui eu volto para o início, quando nós percebemos a universalidade, não é, da igreja, a universalidade da igreja. A mesma missa que nós rezamos, que nós participamos aqui em Recife, aí em Nossa Senhora do Ó, é a mesma missa que se celebra, por exemplo, no Japão, na China, na África. Não há diferença, meus amigos, nenhuma. Eu tive a ocasião de ir à China, de ir ao Japão, não é? E a estrutura é a mesma. Por isso que, de repente, eu vou à Tailândia e quero participar da missa. Mas eu não entendo nada. Fica tranquilo, pode participar. E estará cumprindo perfeitamente a sua missão, certo? Estará cumprindo o preceito. Mas eu não disse uma palavra sequer, não precisa. Você estando num outro país, se não falar o idioma, não precisa. Sabe por quê, minha gente? É a universalidade. É a unidade da igreja. É a unidade da igreja. Vocês imaginem se eu vou à Itália e de repente não sei falar italiano e eu estou na igreja, é domingo, eu vou à igreja, eu sei que aquela ação, aquela celebração, eu estou unido a ela. Então, por isso, os cristãos, os primeiros cristãos, e hoje não é diferente, nós nos dedicamos também à liturgia. Então, para resumir, meus amigos, primeiro, depois de Pentecostes, os cristãos ficaram em Jerusalém, precisavam ali tornar base, né? Precisavam enraizar-se, né? Na evangelização. Vem agora, depois desse tempo em Jerusalém, era a hora de provar a fé. Por isso as perseguições, meus amigos, foram benéficas para a igreja. Porque com a perseguição, os cristãos se espalharam e levaram a semente do verbo para outros povos, também os pagãos. E ali os pagãos aceitaram a palavra, foram se tornando também eles multiplicadores da palavra. Eles foram se tornando também multiplicadores da evangelização. Vocês imaginem, por exemplo, Paulo e Barnabé chegam a Antioquia, como está em Atos, se me não me engano, capítulo 2. Eles chegam a Antioquia, meus amigos, e ali era um lugar onde passavam muitas pessoas. As pessoas começam a ficar encantadas com a palavra, não é? E depois iam para as suas regiões levando a palavra. Olha essa dinamicidade. Não é? Tanto que chega a Roma, chega a Rússia, chega a Gália, não é? Chega a Bretanha e assim consequentemente. Então, o movimento de evangelização não podia parar jamais. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, em 313 acontece o Edito de Milão. Os apóstolos já estavam, o evangelho já estava espalhado pelo mundo inteiro. Né? Vamos falar em mundo 313, meus amigos, toda aquela região. Né? Não podemos falar ainda das Américas de jeito nenhum, certo? Agora, um outro dado interessante, minha gente, que aqui nós vamos ver esta continuidade da missão dos apóstolos. Assim como os apóstolos, não é, evangelizaram, hoje nós temos o sucessor dos apóstolos, que é o Papa Francisco, não é? O Papa Francisco. Não, a evangelização não terminou com a morte do último apóstolo, pelo contrário, continua. E hoje nós podemos dizer que os bispos, não é, coordenado, não é, capitaneado, governado, digamos assim, no bom sentido da palavra, o governo como serviço. Então, temos o Papa, que é o sinal de unidade visível desta nossa Santa Igreja. Então, o movimento monástico surge também como resposta
a essa evangelização. Nós temos homens e mulheres hoje que se dedicam ao silêncio, moram nos mosteiros, não saem, as carmelitas aqui, as monjas concepcionistas, as beneditinas, elas se dedicam ao silêncio, à solidão, entram naquele mosteiro e morrem naquele mosteiro, não dão aula de catequese, não participam das reuniões pastorais, mas estão lá sacrificando a sua vida para que nós, meus amigos, possamos continuar evangelizando. Então, a segunda coisa. A terceira coisa que eu não poderia esquecer de dizer a vocês é: hoje, os evangelizadores somos nós. Estar aqui ouvindo agora e se enriquecendo na Escola da Fé também é um serviço, também é uma evangelização. Na medida que se vai aprendendo, se vai anotando e se vai percebendo, poxa vida, os apóstolos tomaram a iniciativa numa ordem dada por Jesus, porque foi o próprio Jesus que mandou evangelizar. Então hoje, a missão que os apóstolos tiveram, sou eu que tenho, somos nós que temos, numa paróquia, numa diocese, numa conferência episcopal, na igreja una, santa, católica e apostólica. Mas olha, como bons alunos que vocês são, como bons alunos, certamente vocês vão me perguntar, ou podem me perguntar, ou podem perguntar ao Ícaro, Padre Bosco, indique um livro, para que nós possamos conhecer melhor, numa linguagem mais simples, menos técnica. E eu queria indicar para vocês este livro aqui, o livro do professor Felipe Aquino, É um livro, a partir do que eu falei, é um livro simples, chamado História da Igreja, Idade Antiga. Padre, onde é que eu encontro este livro? Encontra na livraria Vozes, ali na Rua do Príncipe, encontra também na livraria Paulus, ali na Dantas Barreto, ao lado da agência do Bradesco, e não sei, mas eu acho que também na livraria Paulinas. Então aqui, meus amigos, História da Igreja, professor Felipe Aquino. Então vale a pena aprofundar-se nesta realidade. Então, para resumir, porque o assunto é tão bom que não dá vontade de terminar não, viu? Não dá vontade de terminar. Infelizmente, o tempo é limitado e eu tenho que concluir. Mas, sobre tudo isto, o evento de Pentecostes continua hoje. O que aconteceu, meus amigos? Os discípulos, o Espírito Santo que desce aos apóstolos, nossa Mãe Maria Santíssima, o Pentecostes continua na igreja, continua na sua casa, continua na minha casa, continua em todas as casas, continua quando eu saio, continua quando eu vou à igreja, continua quando eu evangelizo. Em suma, Pentecostes não terminou não, continua hoje e muito atual. Meus amigos, agradeço profundamente a todos, agradeço ao nosso seminarista Ícaro pelo convite e faço esse desafio a você que me escuta agora, Continue se aprofundando, convide mais uma pessoa para fazer parte da Escola da Fé, É muito importante. E vai se multiplicando cada vez mais o processo de evangelização. Vocês pensam que todos estão evangelizados? Não, tem muita gente que não conhece o Evangelho ainda, que precisa ser evangelizado. Que Deus Onipotente nos abençoe e nos fortaleça. E eu queria convidar a todos vocês, que eu acabei esquecendo de fazer no início, fiquei tão empolgado já em falar, em começar a falar, porque o Ícaro me desafiou, para que pudesse falar sobre esse tema tão bom, mas eu queria que nós terminássemos rezando, meus amigos, e pedindo a Nossa Senhora, ela que deu o seu sim e partiu para uma região montanhosa, para já pôr em prática o seu sim, que nós terminássemos agora rezando a Ave Maria. E eu queria que nós rezássemos essa Ave Maria pensando em todos os evangelizadores, pensando no querido Padre Douglas, pensando em Ícaro também, que vos ajuda,
utilizando essas ferramentas, os meios de comunicação, utilizando também esta realidade das redes sociais para fazer o Evangelho de Cristo chegar a todos. Então, rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não esqueçam de rezar todos os dias. Não esqueçam, sobretudo, meus amigos, nesse tempo difícil que estamos vivendo, de ler a Bíblia diariamente. E depois também, tomar como hábito, como costume, ler a Bíblia todos os dias. Certo? E tornar a nossa paróquia cada vez mais lugar que irradia a evangelização. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus onipotente e misericordioso, por cuja palavra transforma todas as coisas, abençoai e fortalecei os nossos irmãos, para que eles, iluminados pela fé, cresçam sempre em teu amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos fortaleça sempre e nos conceda a sua paz. Amém. Unidos, meus amigos, na fé católica. Boa noite a todos, muito obrigado, sejam firmes na fé. Então, lembrando a todos, primeiro agradecer ao Padre Bosco, por essa aula, tão enriquecedora e que nos deixa, ou pelo menos nos deveria deixar, com mais sede de nos aprofundar nas Escrituras. Padre Bosco, eu estava aqui lembrando que às vezes nós somos interpelados pelos nossos irmãos protestantes que dizem assim: a igreja nasceu lá em 325 com Constantino, mande algum protestante ou algum ateu, quem quer que seja, que lhe interpelar dessa forma, mande assistir essa Escola da Fé com o nosso Padre Bosco, com certeza ele vai sair mudado de ideia. Então, muito obrigado, Padre Bosco, por essa aula riquíssima, Então, que nós possamos sempre nos enriquecer na história da nossa igreja, porque se não conhecemos, não amamos, Então, boa noite. Qualquer dúvida, qualquer comentário, deixem aí na publicação que nós estaremos respondendo. Fique com Deus. Ô, Ícaro, mas permita-me dizer uma coisa ainda. Quando um protestante disser: olha, a igreja nasceu em 303, 325, coisa e tal, manda ele ler Mateus capítulo 16, versículo 18. Manda isso, certo? Tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E acabou, que a gente não tem o que conversar. Olha, quando Jesus disse isso, não há o que conversar, certo? Mateus 16, 18, não há o que conversar. Os protestantes nasceram depois, e nasceram por causa da revolta de Martinho Lutero, E outras igrejas foram surgindo. A nossa igreja não, nasceu pela vontade de quem? De Cristo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso. Muito boa noite, até semana que vem com mais uma Escola da Fé.